Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião da CPI. Passaremos agora a oitiva do senhor Reinaldo Antônio Silva Filho. Agradeço a sua presença e a sua contribuição e preciso informar as seguintes informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso. Eu tenho que pular essa parte agora, né? Porque já vou introduzir. A pedido da defesa foi protocolado uma petição pedindo que o intimado como testemunha Reinaldo faça esse depoimento na condição de investigado. Então eu vou até suprimir esse trecho aqui falando sobre a condição de testemunha, porque a pedido da defesa foi feito esse pedido para depor na condição de investigado, em preservação à ampla defesa, o contraditório, o princípio da não autoincriminação. Então essa comissão acatará o requerimento feito pela defesa e irá ouvir o senhor Reinaldo na condição de investigado por essa comissão parlamentar de inquérito. Então agora eu passo a palavra para o Reinaldo, como a gente vem falando ao início de toda a oitiva. A gente precisa fazer alguma colocação aqui, né? Isso. Informamos que é permitido, desde que requerido, entrevista prévia e reservada com o seu defensor. A gente pede para que o investigado se limite a responder as perguntas e, se houver necessidade de consultar a sua defesa, a gente suspende a sessão, vocês fazem a consulta necessária e a gente retoma. O que a gente não vai permitir é que a defesa responda pelo investigado. Já cumprimentando também o item 3 do requerimento que foi postulado à presente comissão. Conforme o artigo 182 do Código de Processo Penal, o senhor tem o direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. O seu depoimento constará em gravação em áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Agora sim, passamos a palavra, que é facultativa, você usar ou não, sim, mas a gente dá esse tempo para fazer as colocações que acha necessária e a contextualização pertinente. Pela ordem, na verdade, os meus clientes, eles são requeridos em ação pelo princípio da presunção de inocência. Nós não sabemos o desfecho disso, né? O meu cliente é um profissional liberal, um empresário, uma pessoa que tem uma história no município de Assis, teve pai, tios, né, prefeitos avô prefeito dessa casa, dessa municipalidade. Portanto, ele, antes de estar aberto às perguntas da comissão, ele tem algumas considerações a fazer e a falar a respeito do que ele está sendo inquirido no dia de hoje, né? Agradecemos novamente a oportunidade, a urbanidade que essa casa nos devota, né, nos atribui, e o meu cliente vai primeiro se manifestar para depois estar aberto aos questionamentos. Perfeito. Obrigado. Com a palavra, Reinaldo. Bom, boa tarde a todos. Atendendo a intimação desta comissão parlamentar de inquérito e principalmente respeito à minha família e à nossa história nessa cidade, venho perante a esses vereadores relatar. Meu nome é Reinaldo Antônio Silva Filho, sou zootecnista, engenheiro agrônomo, técnico em meio ambiente, tenho MBA em gestão empresarial pela FEMA e concluo este ano MBA em agronegócio pela USP. Sou sócio e fundador da empresa Projeto, que atualmente presta serviço nas áreas de engenharia agronômica, engenharia civil e área ambiental. Costumo escrever minhas declarações para ponderar o que digo e principalmente para não ofender ou desrespeitar ninguém. Minha família está em Assis há mais de 4 gerações e tivemos uma participação significativa na política e no crescimento dessa cidade, já que meu avô Tunico Silva, meu tio Rui Silva e meu pai Reinaldo Silva foram prefeitos aqui. Procurei amparo jurídico para não ser desrespeitado, principalmente para que minhas declarações não sirvam para promover qualquer tipo de propaganda política. Conheço como funciona a administração pública de uma cidade e considero a Comissão Parlamentar de Inquérito um instrumento muito importante, isso quando usado de maneira adequada e imparcial, e não para fins eleitorais. Acredito que essa CPI deva ter um amparo legal, porém vem expondo pessoas de bem e principalmente veiculando fotos, imagens e gravações ofensivas
e sendo essas gravações em rede de internet de amplitude nacional, o que me parece não está acobertado pela imunidade defendida por esses parlamentares. Digo isso porque a partir do momento que se veicula vídeos na internet denegrindo sem provas a imagem de pessoas e empresas de maneira leviana e irresponsável, a moral desse instrumento perde totalmente a sua credibilidade. A veiculação à rede nacional desses fatos, ainda em apuração, atinge um número indeterminado de pessoas, fora do limite deste município. Sendo que a imunidade dos vereadores aqui presentes está limitada a palavras e opiniões no âmbito deste município, não podendo se estender a todo o país. A partir do momento que essas gravações ganham um contexto nacional e são ofensivas à honra, boa fama e imagem das pessoas, me parece possível ação judicial no sentido de coibir eventuais ilegalidades. Também é oportuno mencionar que sou requerido nos autos números 100, 7332, 88.2022.8.26.0047, que tramitam perante o juiz da Fazenda Pública desta comarca. Assim, não estou aqui como testemunha, como consta no mandado de intimação, mas sim como requerido réu, como determinou o despacho das folhas 1231 e 1232. Portanto, por orientação do meu advogado, tenho o direito de permanecer em silêncio, o que me assegura a Constituição Federal Brasileira. Inclusive, tenho como direito o princípio da não autoincriminação. Ademais, acredito que serei inquirido perante o douto juízo da Vara Fazenda Pública sobre os mesmos fatos aqui investigados. Com amparo na Constituição Federal e demais legislação em vigor, resguardo o direito de falar em juízo sobre os fatos aqui imputados. Finalmente, advirto que a minha imagem, os sons, gravações, veiculações ou mesmo qualquer tipo de propaganda indevida ou abusiva não está autorizada a ser veiculada, inclusive podendo caracterizar crime eleitoral, propaganda eleitoral passivo de responsabilização civil, criminal, política e eleitoral. Finalmente, acredito que a Constituição Federal assegura a todos o princípio da presunção de inocência. E desta forma me resguardo o direito de falar sobre esses fatos somente perante um juiz de direito devidamente competente e capaz para analisar os fatos e provas com imparcialidade. Perfeito. Em relação à divulgação de imagens, vocês pretendem fazer algum requerimento a essa presidência? Na verdade, a gente já está fazendo, já foi feito, né? Nós não autorizamos a veiculação de imagens, principalmente extrapolando o limite do município de Assis. Isso é uma questão de ordem local, né? Então, considerando a jurisprudência e a orientação da Procuradoria dessa Casa, a gente indefere esse pedido e os trabalhos serão publicados no YouTube na forma que vem sendo conduzida em respeito ao princípio da publicidade e da transparência dos trabalhos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Só mais uma consideração, presidente. Especialmente o senhor é candidato a deputado, né? Sim. Eventual divulgação disso pode ser uma propaganda antecipada ou mesmo enquadrar na legislação eleitoral. Sim, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa seara. Não, mas é um direito de defesa, né, presidente? É um direito de defesa que o meu cliente tem. Concordo, mas você está trazendo uma questão para a CPI que ainda nem aconteceu. Então, acho que aqui não é o lugar cabível. O senhor não é candidato? Mas o senhor é ou não é candidato a deputado? Eu não vou responder essa pergunta. A gente está tentando conduzir uma comissão parlamentar de inquérito e uma investigação. Não, deputado. A gente está... Deputado. Vereador, o senhor é candidato e a fala do meu cliente é justamente nesse sentido. Existe uma propaganda implícita na condução dessa CPI. Se o senhor é candidato a deputado, isso pode ser veiculado como propaganda e os outros candidatos também ao município ou da região a deputados podem se utilizar disso como campanha eleitoral. Até uma advertência ao senhor. Mas o senhor, como vereador, como presidente dessa comissão, o senhor deve saber das consequências que isso possa gerar. Claro, até por isso eu não acho pertinente trazer esse questionamento na comissão parlamentar, porque aqui estamos enquanto vereadores e fazendo o estrito cumprimento do nosso dever legal. O senhor também é candidato. Mas estou aqui como vereador. Então, iniciando as perguntas, eu gostaria de, já foi dito, mas eu gostaria de retomar para poder anotar aqui. Qual que é a sua formação, Reinaldo? Todas as perguntas que o senhor fizer, eu vou responder da mesma maneira. Me resguardo o direito de permanecer em silêncio. Essa palavra ele já colocou no discurso que ele vai se reservar, então eu acredito que as perguntas
serão pertinentes fazer. Uhum. Eu acho que poderia estar colocando que não serão realizadas perguntas, porque ele já se declarou que não vai. Você não vai responder nenhuma pergunta, Nenhum. E, nobre vereadora, o mesmo questionamento em relação a ele, vai ser em relação a Renata e a Josiane. Então, eu acho que porque senão você vai ficar fazendo a pergunta e ele vai te responder. E ele já se declarou que ele não vai responder. Então a gente resume, eu acho que, doutor, poderia ser dessa forma, gente, porque ele está colocando que ele não vai estar respondendo. Então a gente não precisa ficar fazendo pergunta e ele falou, não vou responder. A gente não pode falar que nós não iremos fazer a pergunta porque ele já se autodeclarou que não vai estar respondendo. Poderia ser assim? Vocês vão otimizar o trabalho de vocês. Sim, para não ficar aqui fazendo a pergunta, né? Sim. Perfeito. Até porque foi definido o pedido de eles querem ser considerados como réus investigados, e não como testemunha mais. Então, ainda assim está no texto. Então, a gente já transformou ele em investigado, acatamos o pedido. Então, agora ele tem o direito a não se auto-incriminar. Isto é, ele deveria se calar nas perguntas em que ele acha que ele auto-incrimine. Mas como ele optou por fazer por todas, essa comissão vai respeitar o direito à ampla defesa, ao contraditório, inclusive ao princípio da não autoincriminação que está normatizado na legislação vigente. Então, não havendo mais nada, só para ficar registrado, que a gente fez a convocação do Reinaldo para esclarecimento sobre a projeto, a qual ele é sócio fundador, foi sócio da primeira-dama do município. Pela ordem, Luciana pela ordem, vereador, eu acho que o senhor vai responder por ele o que o senhor não pode fazer. Eu não estou respondendo, estou trazendo os fatos. O senhor vai colocar na mídia coisas que estão sendo apuradas. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Com licença, doutor. O senhor vai responder as perguntas pelo meu Eu não estou cliente. respondendo, eu estou trazendo o contexto. Isso nós estamos atendendo aqui com o maior respeito essa Casa de Leis, onde vereadores que foram eleitos através de um regime democrático. Nós viemos aqui atendendo a orientação, o pedido, mas o senhor não pode utilizar dos fatos relacionados aos meus clientes hoje. Se eu extrapolar qualquer limite dos fatos, o senhor fica à vontade de pedir pela ordem e me interromper. Tudo bem. Se eu extrapolar o limite dos fatos. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito deliberou pela convocação do Reinaldo como testemunha, porque ele foi sócio fundador da Projeto, que é uma empresa que tem contratos com a FEMA. Ele foi sócio da primeira-dama do município de Assis, que é servidora da FEMA. Ele foi sócio da Josiane, que trabalhou na FEMA através da iSaúde, que é uma outra empresa investigada por essa CPI. Então, diante desses fatos, nós o convocamos aqui hoje para esclarecer a sua participação na Projeto e a participação da Projeto na FEMA. Diante do pedido da defesa que foi formulado no início dessa reunião, através do requerimento protocolado na Secretaria dessa Casa de Leis, nós deliberamos por transformá-la na condição de investigado a pedido da defesa. Ao início da reunião, foi-nos dito que nenhuma pergunta seria respondida em respeito ao princípio da não autoincriminação. Portanto, não havendo mais perguntas a serem respondidas pelo investigado, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.